Olá, alunos, tudo bem? Então, agora nós vamos para a nossa revisão de conteúdos, né? Para enfrentarmos aí as atividades sobre a leitura da imagem, tá? Eu gostaria de lembrar a vocês que nunca é demais ler com muito cuidado todas as atividades, todos os conteúdos, prestar um pouquinho mais de atenção, diminuir um pouco essa velocidade aí, esse frenesi, para poder compreender bem os conceitos, para poder compreender bem, muito bem mesmo, tudo que se está colocando ao nosso dispor aí, em termos de conteúdo, para poder termos assim uma apreensão, um entendimento bem legal, ok? Então vamos lá para a nossa revisão. Então, imagem na pintura, a imagem na fotografia e a imagem na publicidade. Então, o roteiro de leitura de imagens é um roteiro, né, que foi estabelecido aí por um pesquisador, né, o norte-americano Robert William Ott, em 1962. Né, é um pesquisador da Penn State University. Criou o seguinte roteiro para treinar o olhar sobre as obras de arte. Então, em primeiro lugar, você vai tomar conta aqui de descrever. Você vai precisar de observar bastante, né, para poder dizer o que você está vendo, escrever sobre o que você está vendo. Aí depois é que vem a análise, né, que é a leitura formal. Você vai fazer uma troca dos dados, né, dos conceitos que você já estudou com o que você está ali observando na imagem. E, por causa disso, você vai interpretar, né? Você vai dar a sua visão, você vai dar o seu entendimento, a resultante do que você estava trabalhando até há pouco, né? Então, por último, você vai fundamentar, que no caso aqui, refere-se a contextualizar, a ver os detalhes que levaram a acontecer aquela leitura de imagem, né? Aquela imagem ali. Quem fez, como foi, tudo sobre a criação. Então, vamos entender um pouquinho mais aqui relembrar aqui sobre ler a fotografia. São 3 níveis de apreensão, de entendimento. Os sentimentos produzidos pela fotografia. Ao ver a foto, você vai identificar o motivo dela ter acontecido, o que foi fotografado, e por aí surge a diferença entre ver foto e ler foto. Ler uma foto é lançar um olhar atento àquilo que a constitui como linguagem visual. Trata-se de buscar a unidade melódica de suas luzes, linhas e direções, suas escalas e volumes, eixos e sombras. Ok? Então, um roteiro para ler as imagens publicitárias são os 3 pontos de vista, né? As qualidades visuais, os índices externos e as convenções, os índices internos e externos, né? E as convenções culturais. Então, alunos, agora nós vamos para a nossa atividade de sala, né, onde eu espero que você se desenvolva muito bem. Eu quero chamar a atenção para o fato de que você precisa ler com mais calma, ler detalhadamente as questões para poder você ter um entendimento e responder corretamente. Eu lembro a vocês que muitas vezes no próprio enunciado da questão já está lá uma boa dica da resposta. Então vamos seguir. Vamos lá para a nossa questão de número 1. Tirando as nossas dúvidas, né? Então, ok. Então, o Sebastião Salgado, né, é um fotógrafo brasileiro da cidade de Aimorés, Minas Gerais. Em Paris,
ele fotografou acontecimentos sociais e políticos na Europa e na África. Acerca de seu trabalho na América Latina, entre 1977 e 1984, está correto afirmar que ele documentou. Então, nós temos essas opções aqui. As condições de vida dos imigrantes italianos, as condições de vida dos escravos africanos, as condições de vida dos brasileiros, as condições de vida dos imigrantes japoneses ou as condições de vida dos camponeses e dos índios. Então, exatamente, né? As condições de vida dos camponeses e dos índios brasileiros foi o trabalho que o Sebastião Salgado realizou entre 1977 e 1984. Então, vamos aqui a uma questão de número 2, uma questão do Enem, adaptada. Olha aí, o texto 1, a imagem é um texto, ok? Não vamos esquecer disso. E o texto 2. A body art, a palavra body é corpo em inglês. Então, a arte do corpo põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar, lembrar, né, o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros, ok? Então, usar o corpo para fins artísticos, né? Aqui no texto 2 ainda. Nos textos, a concepção de body art, né, corpo, né, arte do corpo, está relacionada à intenção de... Então, na letra A, nós temos estabelecer limites entre o corpo e a composição, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão, discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra, ou, letra E, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Então, de acordo com o enunciado aí, com o que nós lemos, nós vemos que fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão, ou seja, a arte ela é exercida através do próprio corpo, né? Se a gente lembrar aí da figura, né? Ela é uma pessoa deitada, né? Mostrando os pés. Então, exatamente a expressão do que o artista queria transmitir. Aqui na questão de número 3, mais uma questão adaptada do Enem, aqui o quadro do Paweł Kuźniego, uma coisa assim, tá? É um polonês, o artista gráfico polonês, Paweł Kuźniego, uma coisa assim, tá? É um nome bem difícil, né? Os nomes poloneses têm muitas consoantes. Nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Observe a obra de Kuźniego, uma coisa assim, referente à interpretação das imagens. Tá? Então, tenha bastante atenção aí nessas duas crianças, né? E na atitude delas, e marque
V para verdadeiro, né? Alternativo verdadeiro, e F para falso. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Então, nós temos aqui criança trabalhando, descalço e cabisbaixo. Criança representando brincadeira infantil. Criança com carrinho de brinquedo, bem vestida e observando, talvez sem entender o que a outra faz. E aqui, trabalho infantil, desigualdades sociais e econômicas. Então, para marcar a sequência correta, a gente tem que observar quais são os itens aí que são verdadeiros e falsos. Então, nós chegamos à conclusão que somente a segunda questão, a segunda frase aqui é falsa. Somente essa daqui é falsa. Ok? Uma criança trabalhando descalça e cabisbaixa, né? É verdadeiro, realmente lá na figura. Uma criança com um carrinho de brinquedo bem vestida observando e a outra totalmente diferente, né? Ou seja, uma está trabalhando e a outra não. Então, são as desigualdades sociais e econômicas. Na questão de número 4, mais ou menos, mais uma vez, nós estamos aqui observando, fazendo mais uma leitura da imagem, né? Você veja, no caso da fotografia, você vê aí que tem, em primeiro plano, duas pessoas e ao fundo tem toda uma vastidão aí, uma imensidão. Então, vamos ver o que nos pede a questão. A imagem acima é do aclamado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Mostra que as fotografias, da mesma forma que os textos, podem ser lidas e interpretadas. A opção de colocar no primeiro plano figuras humanas provoca no espectador uma atitude de questionamento, admiração, surpresa, mobilização ou reflexão. Não é? Então, questionamento sobre a hostilidade da natureza. Será que a natureza está sendo hostil com aquelas pessoas? Admiração pela beleza do cenário. Surpresa pelo jogo de luz e sombra. Mobilização para combater as injustiças sociais ou reflexão sobre o desamparo e a fragilidade. Sendo assim, nós chegamos à conclusão que provoca uma atitude de mobilização para combater as injustiças sociais. Então, vamos aqui na questão de número 5. Também demanda uma interpretação, uma leitura da arte, né? Então, é uma questão sobre a fotografia como arte. A discussão sobre se a fotografia é arte ou não é longa e envolve uma diversidade de opiniões. Muitos não a consideram arte por ser facilmente produzida e reproduzida, mas a sua verdadeira alma está em interpretar a realidade e não apenas copiá-la. Então, o artista, de acordo com a maneira como ele escolhe, né, o jeito de fotografar, a posição, uma série de símbolos, né, serão organizados ali pelo artista, né? E o receptor os interpreta e completa com mais símbolos de seu repertório. Tá? De acordo com a maneira como a pessoa fotografa, então você coloca algumas pessoas em primeiro plano, outras não. Umas ficam escondidas, escurecidas, outras não. E aí
é mais ou menos a mesma escolha que alguém faz ao fazer um quadro, né? Ao desenhar e pintar. Então, só que o processo da fotografia é muito mais rápido e muito mais automático, né? Então, ainda tem outros itens também, outras diferenças que podem dar mais mobilidade à organização de símbolos pelo artista em questão. Então, por isso aí surge a diferença entre ver fotos e ler fotos. Então, a questão aqui é, ler uma foto é lançar um olhar atento àquilo que a constitui como linguagem visual, buscar a unidade melódica de suas luzes, linhas e direções, suas escalas e volumes, eixos e sombras, descrever, observar, analisar, interpretar, fundamentar, contextualizar. E 4 aqui é deixar de olhar aquilo que a constitui como linguagem para apenas procurar o que possa realçar a beleza natural em foco. Então, de acordo aí com o que nós já fizemos a leitura aí, estão corretas as alternativas. Vamos ver aqui. Então, de acordo aqui, nós vemos que a única alternativa que não está correta é essa última aqui, né? Porque deixar de olhar aquilo que a constitui como linguagem para procurar o que possa realçar a beleza, realmente está fora, está totalmente fora do contexto da nossa questão. Então, vamos aqui para a nossa 6ª questão, que é sobre a leitura de imagens, né? O que significa ler imagem? Por que é tão importante ler imagens? Argumente, né? Então, a leitura de imagem passa por várias questões, né? E nós estamos fazendo isso o tempo todo. A leitura, por exemplo, um exemplo aqui bem banal, bem básico. Você chega no semáforo, no sinal de trânsito, e aquelas luzes, né, são imagens que têm o seu significado, né? Se você não interpreta corretamente, você pode até perder a vida, certo? Então, só por aí a gente já começa a ver a grande importância que é estar atento às imagens e os sinais. Então, vamos aqui para a nossa resposta, um padrão de resposta. Você pode ter sua própria resposta. Ler significa compreender a mensagem da imagem ou o seu discurso. O discurso e a mensagem, né? É a mesma coisa, bem dizer. No mundo contemporâneo, vivemos cercados por imagens visuais de todos os lados, das indicações de trânsito, às propagandas, dos ícones do computador, à imagem televisiva e cinematográfica, aos grafites, pichações, decalques, ilustrações nos muros. Enfim, a imagem parece prevalecer em nossa vida. Por isso, é tão necessário ler corretamente. Então, aqui nós chegamos à nossa atividade desta classe, né, que é o quadro vivo. E essa atividade tem o objetivo de compartilhar experiências estéticas, sociais e culturais. Pode ser composto por uma ou mais pessoas que se reúnem com o propósito de representar uma releitura de uma obra de arte. Pode ser uma pintura, uma escultura ou uma performance. Ok? Então, como você vai organizar? Cada grupo deverá escolher, durante as aulas da unidade 2, né, ou 3, no nosso caso, uma obra de arte que pode ser uma pintura, escultura ou uma performance. Então, leve em consideração estética, espaço, cores, para representar usando o próprio corpo.
deve tirar uma fotografia da obra representada, inserir um arquivo no PowerPoint, fazer uma ficha catalográfica da obra informando o título, obra, artista, ano e salvar em PDF. Caso queiram fazer atividade em grupo, poderão fazer com mais de uma obra de arte e produzir um vídeo com fundo musical. Tá? Aqui está o nosso diferencial. Então, agora nós chegamos ao final da nossa aula. Nem precisa. Então, nós chegamos agora ao final da nossa aula e espero que vocês tenham gostado, que tenham agora plena ciência do que seja ler uma obra de arte, ler os sinais, ler tudo que está no nosso campo de visão. Tchau.